frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai e dominai, é uma ordem para a nossa vida. Amém? Então, quando Deus chega para o homem e fala isso para eles, Ele está dando uma ordem: encha a terra, frutifique, ou seja, sujeitai a terra, você dominai sobre a terra. Tudo isso é ordem para a nossa vida. Tudo isso aqui estava bom diante de Deus? Vamos lá? Estava bom diante de Deus tudo isso que Ele criou? Perfeito. É isso aí, ó. Deus olha para a terra e fala: foi tudo muito bom. Amém? Aí vamos agora caminhar. Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Amém? Aí no verso 18 do capítulo 2, uma coisa nós precisamos entender. Se você quiser anotar isso aí, no capítulo 1, bota bem isso aqui marcado aí. No capítulo 1, todo o texto está marcando o que Deus fez. Amém? Criou o céu, criou a terra, criou tudo. Capítulo 1 está marcando o que Ele fez. Capítulo 2, que é o que nós vamos entrar aqui agora, está marcando como Ele fez. Como Ele fez tudo isso. Vamos lá? Capítulo 2, verso 18. 2 e 18. Ele chega e fala o seguinte: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Eu far-lhe-ei uma mulher companheira para ele, para que possa o auxiliar, porque não tem condições do homem gerar sem a mulher. Amém? Só que a gente não vai entrar nesse contexto. O que eu preciso entender aqui é, no final das contas, o que eu estou gerando para Deus. O que eu estou gerando para Ele. Deus forma a mulher, e vamos ler agora, no verso 7 desse mesmo capítulo. Volta um pouquinho. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí ele olha para tudo isso, vê que está muito bom, só que ainda lhe faltava uma coisa. E vai lá e faz a mulher para o homem. Amém? Então, ou seja, tudo isso aqui é complemento de Deus. Agora, quando a gente chega no capítulo 3, tudo isso aqui estava muito bom diante dos olhos de Deus. Amém? Tudo isso aqui estava perfeito diante de Deus. Deus olha e fala: tudo está muito bom. Quando a gente entra no capítulo 3, a gente vê, e nós não vamos entrar muito nele para a gente poder ganhar história, eu gostaria que você entendesse isso. No capítulo 3, vem a tentação da mulher e a queda do homem. Amém? Deus dá uma mulher para o homem para que ela seja auxiliar, para que ela seja a ajudadora. E todo o capítulo 3 a gente vai ver que Deus, olhando para tudo aquilo, como é que eu posso dar algo que ao mesmo tempo vai atrapalhar isso? Só que não estava nos planos de Deus isso. Os planos de Deus eu vou fazer uma mulher para que seja auxiliar do homem, para que seja idônea, para que ela seja, sabe, a sua coluna ali do lado dele. Pega isso aqui, ó. Tem coisas que na minha vida hoje, eu como pastor, se não for a pastora, eu não dou conta de fazer. Vocês entendem isso? Porque é ela que me auxilia, é ela que muitas das vezes me coloca no eixo, é ela que muitas das vezes pensa mais racional do que eu, é ela que muitas das vezes, sabe, me auxilia nessa parte pastoral.
E da mesma forma, sabe, quando Deus formou a mulher, foi justamente para isso, para estar auxiliando o homem, para estar ali cuidando, sabe? Porque o homem sozinho, o homem faz besteira. Amém? O homem sozinho, o homem fica meio que sem controle. O homem não tem controle quase de nada. Ou seja, o homem é muito bom em decisão, o homem é muito bom, sabe, em tomar uma atitude, só que muitas das vezes precisa da mulher para dar o conselho ali do lado. Amém? Então, ou seja, dentro desse capítulo 3, resumindo o capítulo 3, aí vem a tentação da mulher e a queda do homem. Ou seja, quando a mulher foi tentada, vamos pegar na história bem simples da maneira que nós fomos inseridos. Quando a mulher foi tentada, quando a serpente, o diabo, usa a mulher e a mulher come do fruto, a humanidade estava perdida? Não. Até esse ponto a humanidade não estava perdida. Entenda bem. Porque a ordem foi dada para o homem, que ele não comesse daquele fruto, que ele não participasse daquilo. Então agora abre aqui uma atenção aqui para mim. A mulher, ela é mais vulnerável a dar ouvidos a outras coisas. Pegou? A mulher é mais vulnerável a dar ouvidos a outras coisas. E querendo ou não, se a gente for olhar nesse ponto aqui, homem e mulher, ao mesmo tempo que a mulher é mais vulnerável a estar ouvindo, o homem também é mais vulnerável quando se trata da mulher. Amém? A ordem foi para que ele não comesse. Só que o diabo sabe os nossos pontos fracos, sabe ou não sabe? E aí ele chega na mulher, por quê? Porque a mulher, ela tem um poder de persuasão em cima do homem. E aí, o que acontece? Talvez se ele chegasse no homem, a própria serpente, para tentar convencer o homem, talvez o homem não caísse em tentação. Talvez o homem não caísse em tentação. Mas tentou a mulher, por quê? Porque se tentar a mulher e conseguir ganhar a mulher, provavelmente o homem está perdido. Pegou? E o homem cai. Então a tentação veio sobre a mulher. Mas a queda só veio quando o homem participou. Se o homem tivesse falado, eu não vou te dar ouvido, eu não vou cair na tua ladainha, eu não vou, sabe, entrar nessa, você entrou, você se vira, você sai, talvez hoje a nossa vida estaria muito melhor. Amém? Então o capítulo 3 todinho, ele entra sobre isso e lembra sobre aquilo que nós lemos lá no capítulo 1. Deus formou cada espécie para gerar segundo a sua espécie. Amém? Cada um para gerar segundo a sua espécie. Então vamos lá. Capítulo 4, verso 1. E aqui nós vemos um pouco sobre velha e nova geração. Tudo para a gente entender. Capítulo 4, verso 1. Vamos lá? Presta atenção aqui e anota isso aqui, por favor, se você estiver anotando. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Amém? E disse, alcancei do Senhor um homem. Eva teve intimidade com Adão e ali concedeu a um filho. Quantos? Um filho. E nesse nascimento de Caim ela fala, eu alcancei do Senhor, ou seja, eu tive a graça do Senhor e concebi a um filho. E deu à luz a mais um, ou seja, e deu à luz
mais a seu irmão Abel. E Abel foi, vamos lá, leia aqui comigo. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. Tudo isso aqui ele fez após a queda do homem. Tá joia? Após a queda do homem, Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Agora vamos para o verso 8 desse mesmo capítulo. Vamos ler o verso 8 e 9. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando os dois no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Verso 9. E disse o Senhor a Caim: onde é que está o teu irmão Abel? Onde é que está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Olha só a palavra: não sei. Sou eu, por um acaso, sou eu o guardador do meu irmão? Amém? Tudo isso ele fez após a queda do homem. Ou seja, hoje em dia, se a gente for olhar a nossa natureza caída, geralmente, se a gente olhar no mundo natural, se a gente for abrir rede social, geralmente o que mais você vê aqui é morte. Amém? Porque tudo isso, quando a gente entende que nós estamos fora da presença de Deus, a única coisa que nós sabemos fazer é matar uns aos outros. Ao invés de gerar vidas, ao invés, sabe, de transmitir aquilo que tem dentro da gente, é mais fácil a gente ver um irmão matando o outro do que gerando vidas nele. Então começa a abrir a mente aqui. É mais fácil a gente ver um irmão apontando o dedo para o outro e jogando ele para a vala. Aquele ali não presta, aquele ali não vale nada, do que gerando segundo a sua espécie. Amém? Verso 2 diz isso. Verso 9.